o Senhor disse: haja um ajuntamento de terra firme. E chamou essa parte seca, sólida de terra. E ele disse: ajuntem-se as águas. Chamou essa outra porção de água de mares. Deu nome: terra e mar. E disse: produza a relva, erva, conforme a sua espécie. E disse: produza toda árvore frutífera, conforme a sua espécie. E nós encontramos essa diversidade que existe hoje, de plantas, de árvores. Jaqueira, a goiabeira, a mangueira, pitombeira, palmeira, por aí vai. Variedade de espécies de árvores e plantas. Os cientistas afirmam que existe em média 8,7 milhões de vida vegetal no planeta, na terra e nos mares. A maioria delas ainda não foi catalogada, grande parte, a maioria não foi catalogada. Isso os homens afirmam. Então Deus criou no terceiro dia a terra, o mar, e deu vida à terra através do reino vegetal. Foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Aí vem o quarto dia, e esse dia é extraordinário, ao qual os físicos chamam, astrônomos, de o macrocosmo, o universo. Deus criou os grandes luminares, criou o sol para governar de dia, criou a lua para governar à noite, criou as estrelas, o universo, insondável. Alguns dizem que o universo é infinito, mas hoje já se prova que o universo não é infinito, devido à sua radiação de fundo, tá certo? Então existe um corpo negro, e eles atestam que através disso há um limite para o universo. Os astrônomos afirmam que, irmãos, que há mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todos os oceanos, em todas as praias e desertos do mundo. Há mais estrelas nos céus. Existem estrelas, planetas, sóis, porque o Sol é uma estrela. Existem nebulosas, buracos negros. Existe o espaço sideral, ele é imenso. E eles afirmam que o que os homens já descobriram não chega a 20% do que existe no universo. O universo ele é monstruoso, ele é grande. Quando a gente começa a olhar para a sua dimensão, a gente fica embasbacado. E o universo me chama a atenção. Eu gosto de estudar sobre astronomia. Nós temos um grande luminar chamado Sol. É uma estrela e ela é de quinta grandeza. Essa estrela, ela é maior do que o nosso planeta 1.300.000 vezes. 1 milhão. Nós pegássemos a Terra e colocássemos dentro do Sol, caberia 1.300.000 terras dentro do nosso Sol, do nosso sistema solar. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Já foram encontradas outras estrelas maiores do que o Sol. Uma outra estrela chamada Eta Carinae, ela é 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Uma outra estrela maior do que a Eta Carinae já foi encontrada, a Betelgeuse. Ela é 300 vezes maior do que a Eta Carinae. E a maior estrela já é contada no universo. Está aí, nesse espaço. É a chamada CY Canis Majoris. Essa estrela, ela é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Irmãos, então quando a gente olha para essa dimensão, a gente olha para a grandeza do nosso Deus, a gente olha para a infinitude do nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, do que de Deus pode ser revelado, foi revelado aos homens. É a, irmãos, revelação natural. A criação, o espaço, a natureza, a fauna, a flora. É impossível o homem não olhar para essas coisas e não ver Deus. Somente um mente inteligente, um ser racional, dotado de uma capacidade extraordinária, de uma magnitude inexplicável, pode ter criado essas coisas. Deus. Os físicos tentam encontrar uma resposta, mas eles não conseguem responder alguns questionamentos. O argumento teleológico. Nós fomos criados com propósito. Deus criou as coisas, irmãos, e colocou informações nela. Existe o DNA no corpo humano, e ali é a informação molecular da célula.
colocássemos em fitas métricas, irmãos, ali existiria uma infinidade de informações. Se existe uma informação, irmãos, por trás disso, implica dizer que alguém colocou esta informação. Uma informação não aparece do nada. E a informação, ela existe para ter comunicação. Nós servimos a um Deus que se comunica com a humanidade. Irmãos, nós somos teístas. Acreditamos que há um Deus que está para além do cosmos, está para além da metafísica, um Deus metafísico, mas um Deus também imanente, que habita dentro do coração do homem. O nosso Deus, irmãos, está para lá do universo, está para lá das galáxias, está para lá das estrelas, irmãos, do espaço sideral, mas Ele também está dentro do coração do ser humano. O nosso Deus, Ele é extraordinário. Se existe informação, é porque Ele quer se comunicar com os homens. Esse argumento teleológico, nós somos criados com propósito. O propósito da humanidade é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Sabe por que as pessoas estão perdidas? Sabe por que as pessoas vivem sem rumo? Sabe por que as pessoas vivem sem direcionamento? Porque ainda não entenderam isso. O homem só vai encontrar razão para viver. O homem só vai encontrar, irmãos, sentido na vida quando ele começar a glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos os seus mistérios. Por isso nós estamos nessa noite aqui. E foi embora à tarde e amanhã o quarto dia. Chegamos ao quinto dia. E Deus agora começou a dar vidas aos mares e aos céus. Ele criou os animais aquáticos, os animais grandes, pequenos, a cachalote, a lula gigante, os animais extraordinários, o peixe, a piaba, a tilápia. Ele criou todas essas coisas. E disse, olha, povoe as aves dos céus e se reproduzam conforme a sua espécie. E hoje a gente encontra uma variedade de passarinhos, periquito, papagaio, falcão, águia, urubu, abutre, esses animais que voam, Deus criou no quinto dia. E foi embora, à tarde e amanhã do quinto dia. Chegamos agora ao sexto dia. Esse é o dia extraordinário. O sexto dia, irmãos, é como se fosse uma cereja no bolo. Sabe aquele bolo bonito? Que falta só a cereja, Deus fez tudo belo. No sexto dia Ele foi, colocou a cereja no bolo, criando o ser humano. No sexto dia, Ele criou os animais domésticos, selváticos, répteis, e disse, olha, reproduzam-se conforme a sua espécie. E hoje nós encontramos essa variedade, essa diversidade de animais, o cachorro, o gato, o urso, o leão, por aí vai, o tigre de Bengala. Se reproduziram e se multiplicaram. E também criou o ser humano. Mas ao ser humano, Deus criou de forma especial. Pegou o barro, juntou, soprou em suas narinas o fôlego de vida, criou Adão, que quer dizer, que vem de Adama, terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o Nefesh. O homem é diferenciado de todas as outras criações, realmente por isso, porque em nós há o fôlego de vida soprado pelo próprio Deus. Nós não somos distintos dos animais apenas porque somos dotados de capacidade de raciocínio. Nós somos distintos porque em nós há fôlego de vida do próprio Deus. E Ele criou o homem e disse, olha, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Dominai os animais terráqueos, os animais aquáticos, os animais e os seres alados. Dominai. Foi lá e formou o Éden, formou o homem e colocou no Éden com um propósito: cultivar e lavrar aquele lugar. Hoje o homem não faz isso mais, não cuida daquilo que Deus colocou em nossas mãos para cultivar e guardar por conta do pecado do homem. O homem, ao invés de cultivar e guardar, de proteger aquilo que ele tinha sobre a sua responsabilidade, hoje ele mata, ele destrói. Por isso encontramos aí gases tóxicos, fósseis,
O homem está desmatando as florestas, o homem está poluindo, o homem está contaminando, ele está extinguindo os animais. Por quê? Por conta do pecado do homem. Aquilo que era para ele guardar, aquilo que era para ele cultivar, o homem está destruindo. Isso é reflexo da humanidade. Ele colocou lá com esse propósito, para a gente guardar, para a gente cultivar. E disse: olha, tenho-lhes dado de todas as frutas que vocês têm para comer. Ervas do campo vocês podem comer, porém não coma da árvore da vida que está no meio do paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, como sempre faz escolhas erradas. O homem decidiu desobedecer de forma deliberada, desobedeceu a Deus, e o castigo veio. Porque existe no universo uma lei chamada causa e efeito, ação e reação. Essa lei é imutável. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, seja coisa boa ou seja coisa má. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O homem plantou desobediência, colheu o castigo. A mulher, Deus disse: olha, sofrerás e terás dor de parto, e serás governada para sempre pelo teu marido. Ao homem, ele disse: olha, você vai trabalhar a partir de hoje, você vai comer do seu suor, e você um dia vai voltar ao pó. Maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. E o homem encontrou com o seu maior inimigo. Diz Romanos: entrando o pecado no mundo, entrou a morte, porque todos pecaram, então todos os homens irão morrer. O homem encontrou o seu maior inimigo, a morte. O homem é capaz de vencer algumas coisas, de resistir a algumas coisas, mas diante da morte, ninguém resiste. Um dia ela vem. E a maior prova disso que todos os homens pecaram é que um simples bebê, um simples recém-nascido, ele já nasce do pecado. Ele pode morrer, porque ele é pecador. Aquele animal ao qual Satanás usou e tentou, ele disse: olha, maldito és tu entre todos os animais. A partir de hoje tu vais rastejar e comerás pó todos os dias da tua vida. Ao homem, a Satanás, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não estava falando simplesmente de uma intrigazinha ou de uma briga entre a mulher e Satanás. Ele estava falando nas entrelinhas de que viria alguém que de uma vez por todas acabaria com Satanás, restituiria um governo de justiça, de paz, de santidade e de devoção a Deus. Jesus Cristo queria vir no futuro para remir a humanidade caída, a humanidade pecadora. Quando olhamos, irmãos, para essas coisas, para todos esses acontecimentos, a gente percebe que por trás de todas essas coisas há um propósito para a humanidade. Nós não estamos caminhando, irmãos, nós não estamos dando volta sem fim, como dizem os ateus, e aqueles que não acreditam no Senhor, que o mundo ele é cíclico, ele está dando volta sem jamais chegar ao fim. Nós não cremos assim. Nós acreditamos que houve um início e haverá uma consumação. Nós caminhamos, irmão, de forma linear. Houve lá no início quando Deus disse: haja, façamos, e houve, e haverá um fim quando Deus, irmãos, fará justiça, exercerá juízo e galardoará os seus filhos remidos. Nós aguardamos esse fim, nós esperamos o seu retorno, nós caminhamos, irmãos, para a glória final. Em Cristo nós estamos protegidos, nós estamos seguros, e em Cristo a vitória da igreja ela é garantida. Eu me alegro nos salmos de Davi. Davi parece que quando olhava para as estrelas, olhava para a criação, ele tinha um certo de astronomia dentro de si. O Salmo 139 é um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e sabes todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, Senhor, mas Tu
já conheces todas. Tu me cercas, Senhor, por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Aí ele para e diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Aí ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e voar nas extremidades do mar, até lá a tua mão há de guiar-me. Se eu disser, der certo que as trevas me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas para ti não são escuras, porque trevas e luz é para ti a mesma coisa. Por isso, Senhor, eu afirmo que de um modo maravilhoso e forma assombrosa me formaste. As tuas obras, Senhor, são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aí o verso Salmo 8, ele diz: Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Da boca de pequeninos e daqueles que mamam, suscitaste força. Quando eu olho para os céus, a lua, as estrelas, obra das tuas mãos, eu digo: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Criaste, portanto, um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Ao Salmo 19 ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia discursa para outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Paulo exaltou também essa soberania de Deus, essa sabedoria, quando disse lá em Romanos 11, a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. É impossível, irmãos, não olharmos para essas coisas, para a criação, para a revelação natural, e não vermos a mão de Deus, e não vemos por trás disso uma mente inteligente, um ser racional, um Criador extraordinário, que fez tudo com propósito. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Nós não acreditamos no acaso, nós não somos frutos do acaso. Nós somos criados, irmãos, com propósito e pela vontade do Deus todo soberano. Isso me alegra, isso me conforta, porque Deus poderia ter feito você, ter feito com que você nascesse lá no Oriente Médio, em um lugar onde o cristianismo ainda não alcançou as pessoas. Talvez você fosse um indiano, ou um budista, ou um muçulmano. Talvez você vivesse em um país desse, mas glorifique a Deus, porque aprove ao Senhor revelar estas coisas para você. Tomás de Aquino disse que Deus é o motor que move todas as coisas e que por nada ele é movido. O nosso Deus, irmãos, ele é extraordinário, ele é grande, ele é surpreendente, ele é longânimo. O mundo, irmãos, ele é belo, o mundo ele é equilibrado, o mundo ele é diverso, e o mundo ele é harmônico. Precisa de alguém, irmãos, fazer com que o sol nasça todo dia. No Oriente, se põe no Ocidente, precisa de um ajuste nesse universo. Não precisa, porque quem está por trás dessas coisas é a onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Elohim, ele é também o Deus El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Qual é o teu problema diante da imensidão desse Deus? Qual é a tua dificuldade, qual é a tua crise diante da imensidão desse Deus Criador, desse Deus poderoso? O Deus Elohim, o Deus El Shaddai, ele também é o Deus Tessabaô, ou seja, o Jeová
o Senhor dos exércitos. Como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Esse, irmão, Jeová de Sabaó, Ele também é o Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta. Ele é o Jeová de Si, Ele é a nossa bandeira, é o nosso Deus. Ele é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Se a providência ainda não chegou, o Jeová Jirê está no controle de todas as coisas. Porque, irmãos, temos dificuldade para pensar nessa imensidão, porque a nossa mente está muito fechada em nosso mundo. Nós estamos, irmãos, dentro de uma caixa e nos fechamos dentro de nós e achamos que as coisas têm que funcionar de acordo com a nossa ótica, com a nossa maneira. O nosso Deus, irmãos, está muito para além dos nossos pensamentos. Ele disse: olha, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano. Quando eu olho para essas coisas, irmãos, aí dá vontade, irmãos, de ir embora para o céu, dá vontade. Mas quando eu penso que eu tenho uma tarefa, uma missão a cumprir nessa terra, eu digo: Senhor, ainda não, agora não. Sabe por que a gente não consegue enxergar a grandeza do nosso Deus? É um cantar de um passarinho, um desabrochar de uma flor, a chuva que cai do orvalho da noite, na gestação de uma mulher, um simples embrião, se transforma num feto e gera um bebê. Sabe por que a gente não consegue enxergar Deus? Porque os nossos pecados têm se feito barreira, têm cegado os nossos olhos. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Diante de tudo que eu já falei, irmãos, da revelação natural, existe uma maior revelação. Essa sim, ela é eficaz. Essa é incomparável. Jesus. Esse é o maior milagre da Bíblia Sagrada. O verbo se fazer carne e habitar entre nós. Deus está em nosso meio. Alguém já dizia quem disse foi Billy Graham, que a coisa mais extraordinária não foi o homem ir à lua, foi Deus vir à terra. Essa é a coisa mais extraordinária, é Deus deixar a sua glória e se fazer carne, uma matéria orgânica e habitar entre nós, e se fazer mortal, pecador, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele foi maldito, morreu na cruz como pecador, para remir a nossa culpa, o nosso erro, os nossos defeitos, as nossas falhas. Diz a palavra: através do pecado de um, toda a humanidade recebe juízo para a condenação, mas através do ato justo de um, toda a humanidade foi agraciada e hoje pode ter a justificação através de Cristo. Nós hoje somos justificados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é a maior revelação de Deus aos homens. Ele revelou o caráter de Deus pelo seu caráter. Ele revelou a justiça de Deus pela sua ética. Ele revelou o amor de Deus, perdoando os nossos pecados, e a misericórdia do Senhor, morrendo por nós na cruz do Calvário. Jesus, nele sim, a humanidade está totalmente redimida para a glória do seu nome. A morte de Cristo, irmãos, não foi de forma alguma um plano B. Tá certo? Não foi para que atendesse a necessidade do homem, não foi. A morte de Cristo foi um plano arquitetado pela Trindade Santa antes da fundação do mundo. Tudo que existe, irmãos, já está computado lá no céu. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente diz: Deus sabe hoje e sabe do futuro. Não, Deus não sabe do futuro. Ele já está lá no futuro. Ele é o futuro. A Ele a honra, a glória e o poder. Glória ao Senhor. Aí ele disse: olha, essa humanidade redimida, aí virá um que vai esmagar a tua cabeça. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Aí nós encontramos lá em Isaías capítulo 9, ele dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros anos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a tornará glorificada. Além do Jordão, Galileia dos gentios, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí o verso 6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, e o governo, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu governo é um governo de paz, de justiça, de retidão, de amor, porque o Senhor, o zelo de Deus, cumprirá todas essas coisas. Irmãos, não nos resta mais nada, não nos resta mais nenhuma maior promessa. Nós a chamamos de proto-evangelho, ou seja, é a primeira promessa e a maior de todas elas. É a promessa de que os nossos pecados seriam redimidos sobre alguém. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e hoje nós temos livre acesso a Deus através da obra de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: olha, a minha glória, a minha honra, eu não darei a homens. Mas a igreja insiste, irmãos. O sistema, a religiosidade insiste em glorificar homens, em deificar homens e humanizar Deus. Parece que a Bíblia não é mais suficiente. O homem está sempre atrás de alguma coisa para satisfazer o seu coração, a sua alegria, os seus desejos. Eu sou feliz na pessoa de Cristo. Eu sou feliz na pessoa de Cristo. Eu me regozijo, eu me alegro, eu me completo na pessoa de Jesus Cristo. John Piper escreveu em um dos seus livros, Exultação a Deus. Ele disse: busque a alegria na alegria do amado. Deus é glorificado em nós quando nós nos alegramos nele. Deus é a nossa alegria. C.S. Lewis disse certa vez: às vezes a gente faz promessa, olha, quando você for para o céu, você vai estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Você também vai comer, você também vai se alegrar, você também vai se fartar. Espera aí, a primeira promessa já é suficiente. Nós vamos estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E essa promessa sobrepuja todas as demais promessas. Não tem diferença nenhuma, irmãos. Se você só tem Deus e não tem mais nada nessa vida, do que aquele que tem Deus e tem tudo nesse mundo, a coisa é a mesma, porque a presença de Jesus Cristo sobrepuja todas as demais coisas. Jesus é autossuficiente. Jesus irmãos, é tudo para nós. Nele nós somos de fato sim felizes e alegres. Eu termino com uma ilustração. Um certo filho chegou para um pai, uma criancinha, e disse: papai, qual o tamanho de Deus? Aí o pai ficou sem resposta, aí viu que um avião ia passando, e disse: meu filho, está vendo aquele avião ali? Que tamanho é aquele avião? Aí o filho disse: papai, aquele avião é minúsculo, é pequeno, cabe na minha mão. Aí o pai pegou esse mesmo filho, levou para o aeroporto, mostrou ele um avião bem grandão. Aí o pai perguntou: filho, qual é o tamanho desse avião? Aí o filho disse: papai, esse avião é enorme, é extraordinário, ele é grande. Aí ele disse: meu filho, assim é Deus para conosco. Quanto mais distante dele estivermos, menor ele será em nossas vidas. Porém, quanto mais próximos estivermos de Deus, maior ele será em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Os homens não veem mais a glória de Deus nas coisas, na criação, na palavra. Sabe por quê? Porque o pecado tem dominado a vida dos homens. Não deixe que as coisas dessa vida, que o secularismo, que o materialismo, que o capitalismo se faça barreira entre você e Deus. Eu posso ver Deus e posso tê-lo bem pertinho de mim, através da sua palavra, através das coisas criadas. Porém, ainda que essa criação reflita a grandeza de Deus, ela é incapaz de redimir a humanidade. Somente Jesus pode salvar o perdido pecador. E eu termino agora com uma frase de C.S. Lewis, que diz assim: creio em Deus
como creio no sol. Não só porque eu vejo, mas porque vendo, vejo todas as coisas. Amém? O Salmo 36, verso 9 diz que na tua luz, nós vemos a luz. Em Cristo, irmãos, vendo Cristo, a gente consegue entender, compreender todas as coisas. Início, meio e fim. Nós estamos em um filme, assistindo um filme, tá certo? Porém, o fim nós já sabemos de cor. Cristo virá e tornará novo todas as coisas. Que Deus abençoe nessa noite. E obrigado, pastor, pela oportunidade em nome de Jesus.